Você se interessou por engenharia de dados e não sabe por onde começar? Fica comigo até o final que hoje você vai descobrir junto comigo tudo o que você precisa saber para começar a engenharia de dados hoje. E aí, tudo sob controle ou não? Meu nome é Henrique Treve, eu sou engenheiro de dados aqui na Inglaterra e no vídeo de hoje eu vou te mostrar realmente o que você precisa saber para começar hoje em engenharia de dados. Tudo aquilo que você precisa ter como base para se tornar um engenheiro, tá certo? Para você dar os primeiros passos rumo à engenharia de dados. Antes de mais nada, o que é engenharia de dados? Vamos começar pelo básico. Engenheiro de dados é o responsável, é o profissional responsável por gerenciar, por otimizar, construir, gerenciar, manter sistemas, infraestruturas de dados para as empresas, para que as empresas possam ter todo o gerenciamento e a manipulação dos dados. O profissional que trabalha para garantir que esse sistema funcione de maneira confiável, otimizada, da melhor maneira possível, garantindo que os dados sejam acessíveis e disponíveis para análises e tomadas de decisões. Se você gosta realmente de resolver problemas, engenharia de dados é para você, tá bom? E tem salários maravilhosos, inclusive no meu primeiro vídeo no canal, eu vou deixar aqui um card para você, eu falo um pouco sobre os salários de engenheiros de dados na Inglaterra, onde eu moro, e no Brasil. Termina esse vídeo, depois vai lá assistir. E quais são as habilidades necessárias para um engenheiro de dados? Agora que você entendeu o que faz um engenheiro de dados, você tem a noção disso, existem algumas habilidades essenciais que são a base do engenheiro de dados. Vamos começar por linguagens de programação. A primeira delas e mais falada é sempre Python, porque é uma linguagem de programação poderosa que tem libraries, que são muito poderosas para manipulação de dados, tá? Também o SQL, que é Structured Query Language, é uma linguagem de banco de dados. São duas linguagens fundamentais para manipular dados, extrair e manipular os dados, normalizar, fazer toda a manipulação necessária. É o básico necessário para você iniciar como um engenheiro de dados. Comece por SQL, já vai aqui a minha primeira dica, comece por SQL. Tenha uma noção básica de Python, mas faça o mais profundo aperfeiçoamento de prática de SQL. Python você vai utilizar mais para automações, você vai utilizar para algumas outras operações, mas fundamentalmente você vai usar bastante SQL no dia a dia. Então faça tarefas, faça exercícios, tenha o máximo de intimidade com SQL possível, tá bom? Você vai precisar também ter noção de banco de dados, É imprescindível você saber a diferença de um banco de dados relacional e um não relacional, como por exemplo, bancos de dados relacionais MySQL, PostgreSQL, os não relacionais, por exemplo, MongoDB. Você vai precisar realmente saber criar, otimizar e construir bases de banco de dados, fundamental. Outra coisa que é imprescindível para o engenheiro de dados, as ETLs, a nossa Extract, Transform and Load, as nossas Data Pipelines. São as estruturas propriamente ditas, da onde o dado sai, para onde ele vai, qual estrutura ele leva, para qual ferramenta ele é utilizado. E nisso, algumas famosas que você vai ver no mercado, por exemplo, são ferramentas como Apache Spark, o Airflow, Você vai utilizar, por exemplo, um Databricks. Existem inúmeras ferramentas, você não precisa saber todas elas, você precisa ter noção da base fundamental de como funciona, porque se você saber para um, você replica para todos. Inclusive, você também vai ter acesso, vai ter exposição à nuvem, tá? Como por exemplo, a AWS, Azure ou a GCP, também tem o da Oracle. Então você vai operar sim na nuvem também, criando esses pipelines relacionados na nuvem, tá bom? Então eu tenho um vídeo também no canal falando sobre as diferenças e as certificações de cada um dessas principais três, das três principais, AWS, Azure e GCP, que é Google Cloud Platform. Então, caminhando para o aprendizado, tá? Ok, Henrique, como é que eu faço para começar? O que eu faço para começar? Aqui vai a minha sugestão para você. Comece por SQL, foi o que eu já falei. Aprenda a fazer as consultas. Você vai ter que começar do básico, fazer select, basiquinho, where, group by. Você vai fazer todos os agrupamentos. Você vai chegar ao ponto de fazer os joins. Você vai juntar as duas tables, as diferenças dos joins, até você chegar nas CTAs, Common Table Expressions, tá? Que você vai basicamente colocar ali mais condicionais ali.
comece pelo SQL e se aprofunde ao máximo que você puder. Em seguida, tenha uma base boa, forte de Python. Como eu disse, ela é muito recomendada pelas bibliotecas que ela tem, que são poderosas na manipulação de dados, como por exemplo Pandas e NumPy. Então, Python é a mais utilizada, com certeza, é user-friendly, é a mais indicada com poderosas bibliotecas, tá bom? Então, entenda os bancos de dados relacionais, treine, faça atividades neles, um por vez, pega um banco de dados relacional, entenda a estrutura, entenda como fazer, como criar um banco de dados, como inserir dados, como extrair, criar, create table, drop table, fazer duplicate, fazer remoções, alterações em bancos de dados, no esquema de bancos de dados. Você vai ver muita palavra esquema, né, em inglês, porque você vai ter a noção das linhas e colunas, quantas colunas para cada banco de dados, qual que é o tipo, qual que é o data type de cada field, de cada campo, né, dos seus dados. Então tudo isso é importante você saber para você saber como fazer as junções, as separações, as normalizações. Então saiba sobre o banco de dados, tenha uma noção boa, tá bom? Então conheça o ecossistema no modo geral, familiarize com os conceitos de GTL, com a estrutura de banco de dados, com as linguagens. Essa é a melhor maneira para você começar. Espero que você tenha gostado realmente desse conteúdo. Eu tenho outros vídeos no canal, eu tenho alguns bônus para você. Se você deseja realmente aprender mais, conseguir a sua primeira vaga como engenheiro de dados, me acompanhe no Instagram, me acompanhe nas redes sociais, baixe o meu livro. Eu fiz um livro contando a minha história de como eu consegui a minha primeira vaga como engenheiro de dados, uma leitura leve, agradável, rápida e gostosa para você agregar valor na sua vida e saber como conseguir a sua primeira vaga. É gratuito, se baixa gratuitamente aqui no link da descrição desse vídeo, tá bom? E também vou deixar um link para um curso de inglês se você deseja trabalhar em empresas estrangeiras, assim como eu trabalho, talvez multiplicando por 5, 6, 7, 8 vezes o seu salário. Tá bom? O seu income. Você vai precisar do inglês. Então, o último curso de inglês voltado para profissionais, para começar a trabalhar o mais rápido possível. O último curso de inglês está aqui no link da descrição também. Vou deixar esses dois links para você. Curta, compartilhe, me deixa a sua opinião no vídeo aqui embaixo para melhorar o conteúdo desse canal e para que você ganhe mais valor com o conteúdo que eu vou criar com base no seu comentário aqui embaixo, tá bom? Então retorna para você, cada comentário que você dá, retorna para você, tá bom? Eu tenho um grupo de WhatsApp também de networking, vou deixar aqui também para vocês. Entre em contato, me manda uma mensagem, me manda uma pergunta, estou à disposição para ajudar vocês. Valeu? Tamo junto, um forte abraço, valeu, até o próximo vídeo.